Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach. Hoje que vamos na edição número 53. Esta aula, esta sessão, que é a ministração da palavra. Nós sabemos que o ministério é tudo aquilo que representa uma função, uma posição, um chamado, uma convocação. E, como tal, a ministração da palavra é a forma pela qual nós procedemos ao ensino sobre as coisas de Deus, sobre a verdade de Deus, sobre os planos de Deus na base das Escrituras Sagradas. Então, é nosso objetivo, através desta rúbrica do coaching espiritual, proceder à divulgação do Evangelho, ou difusão do Evangelho, proceder à disseminação e o ensino sobre Cristo enquanto o mistério do plano de Deus, e também proceder à transmissão do plano de Deus para que este possa ser um guia, uma luz, uma orientação para que nós possamos caminhar ao longo desta peregrinação e possamos nos manter como a noiva que aguarda a chegada, o regresso do seu noivo, que é Cristo Jesus, e que também possamos almejar o principal, possamos, por assim dizer, numa linguagem prefigurada, aguardar ainda mais um tempo em Jerusalém, até a descida do principal, que é o Espírito Santo, para que hoje possamos ser testemunhos da verdade. A verdade é Cristo ressuscitado. Importa lembrar que, enquanto Cristo convocou ou sugeriu que eles aguardassem mais um tempo em Jerusalém, o número do alvo daqueles que se encontravam a seguirem era de 500 pessoas, mas somente um quarto destes, cerca de 120 pessoas, é que obedeceram. Pois é que está a obediência, o Senhor agrada-se mais desta do que do sacrifício. E a obediência é um trabalho que faz-se todos os dias, toda hora, porque a obediência é uma fundação. E esta fundação é um edifício que ele edifica-se dia a dia por intermédio da busca pela palavra, o domínio pela palavra, a prática dessa mesma palavra no nosso padrão de vida, bem como o aprendizado na base dos resultados que nós obtemos na nossa obediência em função do nosso domínio e entendimento e implementação daquilo que é o plano de Deus em nossas próprias vidas. Para a aula de hoje temos como tema o plano de Deus na história. Este tópico tem como substância o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a capítulo 7, versículo 7. Antes de entrar propriamente para esta aula, importa trazer alguma mancha do que nós tratamos na última aula. Na última aula, nós abordamos sobre o mesmo livro de Apocalipse, portanto, meditamos foram os capítulos 4 e 5. Nestes, na última aula, o que nós vimos foi a experiência que o apóstolo Paulo teve quando ele encontrava-se em Patmos a viver o segundo arrebatamento, ou a segunda elevação dos seus órgãos de sentido. Neste momento agora, ele guiado por uma voz que lhe convidava para que subisse e entrasse por aquela porta que estava aberta nos céus. E depois nós vimos a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre aquilo que ele testemunhou com os seus órgãos de sentido, não só com a visão, mas também com a emoção, com a audição, com o olfato e, sobretudo, com a sua intuição, porque ele viveu e ele descreve a emoção, não só aquilo que viu e ouviu, mas ele também descreve a emoção daquilo que ele vivenciou quando teve essa segunda experiência de arrebatamento. E na parte final dessa descrição, dessa experiência de arrebatamento, o apóstolo João se refere a um fenômeno, um evento específico que tinha que ver com aquele que se assentava sobre o trono, em que ele trazia na sua mão direita um livro que estava escrito nos dois lados de cada folha. E depois, uma daquelas vozes dos 4 seres viventes, importa lembrar dos 4 seres viventes, em que na interpretação de alguns teólogos,
eles justificam que são os 4 evangelistas. Então, uma das vozes dos seres viventes, em voz alta, chama e pergunta quem é digno de receber este livro, de abrir os selos. E depois ele fica triste, o apóstolo João, porque vê ninguém a ter a honra de se levantar e receber aquele livro. É quando um dos 24 anciãos lhe sossega e lhe garante que seria o leão, o descendente da tribo de Judá, o qual haveria de receber aquele livro. E depois ele realmente olha já para o centro e vê ali junto ao trono alguém com o aspecto de um cordeiro imolado a receber esse mesmo livro. Então, o que nós vamos tratar agora é sobre o que ocorreu logo depois que este cordeiro imolado recebe este livro, em que ele começa a abrir aquele livro. Mas para ele abrir aquele livro, que aquele livro expressa aquilo que é o plano de Deus na história da humanidade, não é? É o juízo final de Deus sobre a história da humanidade, mas para ele poder ter acesso ao conteúdo sobre esse Deus, sobre a história da humanidade, havia um passo extremamente importante, que era abrir o livro ou tirar os 7 selos que lacravam este mesmo livro. Então é sobre isso que nós vamos estar a tratar hoje. Portanto, significa que o apóstolo João é o mesmo orador, ele ainda está em Patmos, na ilha de Patmos, isolado, mas ainda está a viver essa experiência de transfiguração ou de elevação de seus órgãos de sentido para um outro plano, agora num plano celestial, ele agora está no céu. Então ele continua o seu discurso de descrição desta mesma experiência. E esta aula de hoje vou fazê-lo em 3 partes. Portanto, essa descrição dessa experiência, na parte em que o cordeiro começa a retirar os selos, vai ser apresentada em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre os 6 primeiros selos. E esta parte vai ocupar todo o capítulo 6º. E depois a segunda parte vai ser a preservação e salvação da igreja, que são os 144 mil. E por fim vai ser o triunfo sobre os eleitos que são estes, toda a humanidade que houver sido salva. Isto é, toda a humanidade que tiver recebido um chamado geral e universal, por assim dizer. Então, o que acontece? O apóstolo João diz que, nesta experiência, neste relato, ele diz que vê o cordeiro de pé, com o livro em sua mão, e ele passa, então, a retirar os selos que lacravam aquele mesmo livro. Então, quando ele vê o cordeiro a tirar o primeiro selo que lacrava aquele livro, no mesmo ato, logo de seguida, ele vê uma voz de um daqueles 4 seres viventes a dizer vem, uma voz muito forte, como se fosse um trovão, a dizer vem. E quando ele olha, vê um cavalo branco a vir. E este cavalo branco era montado por alguém que trazia um arco em sua mão. E quando vai ao encontro de um dos 4 seres viventes, aquele que chamou vem, deste recebe uma coroa. Tendo recebido esta coroa, já o arco que tinha em mão, aquele cavalo branco parte, sai, é convocado, é evocado, é enviado e sai. Mas sai vitorioso e com sede de conquista de novas vitórias, por assim dizer, de novos sucessos nesta expedição que ele foi, porque ele parte, este cavalo branco. O que representa o branco? Branco, por si, representa justiça, representa sucesso, representa vitória. O que representa um cavalo branco? Representa vitória, sucesso, força, soberania. O que representa este que está a montar o cavalo branco? Há 2 interpretações que eu encontrei em duas escrituras paralelas que eu fiz a leitura de preparação para esta sessão. Vou talvez trazer a que me parece mais substancial, a que refere que aquele que monta o cavalo branco refere-se a Cristo. De acordo com ele,
esta figura de Cristo, que é retratada por aquele que está a montar o cavalo branco, descrito no capítulo 6 do livro do Apocalipse, é o mesmo que está a montar o cavalo branco que aparece no capítulo 19 do livro do Apocalipse. O que faz entender ou aludir que esta descrição do cavalo branco e do cavaleiro se reporta a Cristo, se reporta ao seu ministério, se reporta à sua glória, ao seu exercício da justiça sobre a humanidade? É que nesta descrição e na forma como este cavalo branco age ou opera, não se observa nenhum holocausto, não se observa nenhum caos, por assim dizer. Então, subsume-se que este cavalo branco representa o próprio Cristo, que parte vitorioso para ir buscar ou alcançar ou conquistar novos triunfos nesta expedição em que ele é mandado. Recordem-se, cada selo que é aberto representa um juízo ou representa uma sentença ou representa, por assim dizer, uma disposição da sentença total daquilo que vai ser dado a conhecer sobre a história da humanidade por intermédio deste livro que está a ser aberto através da abertura dos 7 selos. Nisto, o apóstolo João ouve uma voz de outro dos 4 seres viventes a dizer: vem. E ele, quando olha, vê um cavalo vermelho com cor de fogo a ser montado e a ir em direção. E ele vê que este cavalo de cor de fogo está a ser montado por alguém que traz uma espada na mão. E então, a este que está a ser montado, este cavalo de cor vermelho, é-lhe dado o poder para ele ir passar a fio de espada ou para ele criar violência na humanidade. E assim parte este segundo cavalo de cor vermelha com aspecto de fogo. Depois, nisso, ele ouve, com a abertura do terceiro selo, ele também ouve uma voz de um dos 4 seres viventes a chamar: vem. E dali parte mais um cavalo. Agora é um cavalo de cor preto. Este cavalo de cor preto é montado por alguém que traz uma balança em sua mão. Quando este cavalo de cor preto, aquele que está a montar este cavalo, aproxima-se ao trono, lá bem no centro, ao encontro daquela voz de um dos 4 seres viventes que o chama, quando o cavalo se encontra lá, ele ouve uma outra voz, ali mesmo, no centro do trono, a dizer: um trigo, ou melhor, uma unidade, uma medida de trigo que representa, esta unidade representa mais ou menos 1 litro. Uma medida de trigo por 1 dinheiro. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não estragues o azeite e nem... mas não estragues o azeite. O que isto representa? Isto representa a injustiça social ou as injustiças sociais pelas quais a humanidade vive no dia a dia. Porque representa o quê? Representa a justiça social, representa a relação de poder e aquilo que é o papel e a importância e a exclusão social que as pessoas estão acometidas por intermédio deste sistema ou regime político, econômico, social que exclui as pessoas. Não é? Sistema capitalista, economia do mercado, como quer que chame, que designe, na interpretação e na compreensão humana. Então, este foi o terceiro cavalo. Parte. Depois, ele ouve mais uma voz com a abertura do 4º selo e ele vê a vir mais um cavalo, porque um dos 4 seres viventes diz: vem, quando se abre o 4º selo. E vem um cavalo de cor amarela. Numa outra versão da Bíblia diz de cor esverdeada, mas refere-se ao cavalo que veio com a abertura do 4º selo. Quando este cavalo aproxima-se e chega bem ali ao centro, este cavalo é-lhe dado poder para destruir a 4ª parte da humanidade.
Se nós estamos a dizer que a humanidade, 2015, censo 2015, está a falar de 7 bilhões de pessoas, então estamos a falar de um quarto da humanidade, estamos a dizer cerca de 2 bilhões de pessoas que estavam a ser entregues do seu destino àquele que montava o quarto cavalo. Então, esse que montava o quarto cavalo foi dado poder para ele matar por espada, que é violência, fome, como é que se chamam doenças? Chamam-se pragas, né? Como quer que sejam pragas. E outras circunstâncias que haveriam de ser enviadas ou fenômenos ou eventos que haveriam de também vir a reboque. Então, este sai com este poder e com a variabilidade da atuação, formas pelas quais ele poderia dizimar até alcançar um quarto da população mundial. Depois, ele vê o Cordeiro abrir o 5º selo. E com a abertura deste 5º selo, ele olha assim para o trono e vê uma multidão de salvos que estavam ali a clamar. É interessante que esta multidão de salvos, eles estavam naquele momento, estavam a fazer uma oração de súplica. Eles estavam a suplicar. Porque o livro de Apocalipse, esta experiência apocalíptica que o apóstolo João vai descrevendo, representa um culto. É como se fosse um culto à celebração, um culto, um serviço litúrgico. Então, com a abertura do 5º selo, ele vê uma multidão de salvos que eles como que a súplica. Portanto, eles já participarem daquele serviço litúrgico e eles começam a suplicar dizendo: Senhor, Tu que és justo, Tu que és soberano, até quando? Portanto, vejam a súplica, até quando é que nós vamos aguardar para o juízo sobre aqueles que têm o nosso sangue em suas mãos? O que representam esses salvos? Representam todas aquelas pessoas que foram mortas por pregarem o Evangelho e também por serem testemunhas de Cristo. Por pregarem o Evangelho e por serem testemunhas de Cristo. E perguntaram, até quando nós vamos esperar para que esse seu julgamento ocorra para aqueles contra aqueles que têm o nosso sangue em mãos? Então, a resposta não foi também verbal, foi por ato, em que se atribuiu uma veste, uma túnica branca a cada um destes suplicantes e uma orientação para que eles aguardassem ainda mais um tempo para que se completasse o número daqueles que também igualmente haveriam de morrer por pregar o Evangelho e também por serem testemunhas de Cristo. E prosseguiu a sua experiência. É quando o Cordeiro imolado abre o 6º selo. Com a abertura deste selo, do 6º selo, que é a questão do momento da preservação e salvação da igreja, quando ele abre o 6º selo, ele ouve no alto uma oração, uma exaltação, porque era um conjunto de vários eventos que haveria de representar ou caracterizar a abertura do 6º selo. E com isso começa com a questão da preservação e salvação da igreja. Porque se por um lado nós falamos que no 5º selo houve aquela multidão, esses no 5º selo são aqueles que têm um chamado específico, individual. Aqueles que têm um chamado específico individual. No 6º selo, ele vê uma multidão, são aqueles que têm um chamado geral e universal. E quando vê estes, agora, então é quando começa uma celebração, porque aquele era um momento de celebração daquela vitória que estava ali a ocorrer, porque era a abertura precisamente do 6º selo. Então, se inicialmente havia uns 144 mil, que representava 12 tribos de Israel, de acordo com o Antigo Testamento, o que representa? Representam os sacerdotes em ordem a Arão.
depois vezes 12 apóstolos, que representam os discípulos de Cristo, os quais foram ungidos, comandados, chamados e confiados um ministério para que fossem testemunhas de Cristo, vezes 1000, que representa multidões. Então tinham ali 144 mil. De acordo com a descrição, 12 vezes 1000, que são 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Depois disto, vê-se, para além desta multidão que estava ali a celebrar, começou ali a haver uma ação da graça, um louvor, uma adoração e uma glorificação a Deus Todo-Soberano, por intermédio desta multidão, por intermédio dos anjos, por intermédio dos 4 seres viventes, por intermédio dos anciãos. Então todos estavam ali a prostrar-se e adorar ao Senhor pela celebração desta vitória, isto é, o triunfo destes que eram o povo eleito, estava ali a celebrar aquela glória que era a abertura do 6º selo, por intermédio do Cordeiro imolado. Esse selo, em suma, representa a vasta multidão. Se no 5º selo são aqueles que receberam um chamado individual específico, agora estamos a falar do número ainda maior. Então, este número ainda maior, quando aqui se encontrava por ocasião da abertura do 6º selo, depois eles ficaram ali a glorificar, a chamar e exaltar. Então, cada um destes estavam aqui, representa toda a humanidade que será salva. Porque nós sabemos que o plano salvífico de Deus é de levar a salvação a todo mundo. Então, aqueles que estavam ali presentes a celebrar este triunfo são os que vestiram durante o momento do trono da graça. O trono da graça, o momento da graça, é este momento que nós vivemos. É o momento em que o conhecimento sobre o Evangelho e o Evangelho da graça chega ao nosso conhecimento para que nós possamos, de livre-arbítrio, de livre consciência, podemos receber nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, estes são os que, durante a sua peregrinação, isto é, durante a grande tribulação, porque este momento vai ser o momento da grande tribulação, quando Cristo começar a abrir os selos, certo? Então, esta multidão dos salvos, segundo um chamado geral e universal, são aqueles que, durante a grande tribulação, vão manter vestidos de túnica e vão também lavar a sua túnica no sangue do Cordeiro, isto é, vão ser selados por Cristo. O que acontece é que com a abertura do 6º selo, ele ouve os anjos, há 4 anjos a segurarem os 4 cantos do mundo. E pelos 4 cantos do mundo, esses anjos seguravam para impedir que os ventos não viessem nem para os mares, nem para a terra, né? Tampouco para as árvores. E depois disso, ele também ouve um outro anjo a vir do Oriente. Este anjo que vem do Oriente diz: antes de deixar que os ventos entrem e destruam terra, mar e as árvores, sele cada um dos escolhidos, dos ungidos de Deus com um selo, para que esta peste, este ataque, não possa atacar nenhum destes. Então, estes são aqueles que conservaram a sua túnica branca, que depois lavaram com o sangue do Cordeiro imaculado, do Cordeiro de Deus. E como tal, o que vai acontecer é que quando vier a grande tribulação, no momento em que vier a grande tribulação, quando os 4 anjos largaram, depois de se selar os eleitos, então começou a haver pranto. O que aconteceu? Os ricos, os poderosos, os orgulhosos, todas aquelas pessoas que rejeitaram o chamado durante o período da graça, quando começar essa grande tribulação, quando os 4 anjos largarem as 4 cantos que seguram os ventos ou que impedem que os ventos entrem, esses vão fugir para cavernas e para as montanhas e vão se esconder debaixo das cavernas e das montanhas e vão pedir ou suplicar para que as cavernas e as montanhas se desabem, porque eles vão preferir morrer soterrados do que receber o juízo daquele que vai exercer sua soberania sobre os céus, isto é, aquele que está assentado sobre o trono.
Então, esta foi a forma como se procedeu a abertura dos selos. O 7º selo, que é aberto, coincide também com a manifestação dos 7 anjos que tinham 7 trombetas. Isso já diz respeito ao capítulo 8 e seguinte. Então, no que compreendia a parte sobre a abertura dos 7 selos, é isto que tinha para partilhar. É iniciado o momento para a interação como tal. Deixem ficar vossos comentários, questões, sugestões, dúvidas, que teremos muito gosto em daí desenvolver uma maior interação e profundidade sobre este tema de reflexão que trazemos para a Assembleia de hoje. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tenho mais 2 questões aqui. A primeira é: de onde vinha o livro selado? De onde vinha? O livro selado. Livro selado. Sim, sim. A segunda: por que razão Deus manda o 4º selo com espada? Por que razão Deus manda o 4º selo com espada? Bom dia a todos. Bom dia. Carlos Nhambinho. Exatamente, eu queria perceber sobre o chamado específico. Queria saber, neste contexto, quais são as individualidades do chamado específico e que, na verdade de contas, também queria saber quais são as individualidades do chamado geral. E exatamente falou-se do número, que não sei se pela ordem são os que vão poder aderir à salvação. Não sei se são números específicos. Falou de 144 mil, não sei se a ideia foi essa ou não. E exatamente eu queria também perceber acerca do tempo que nós estamos a levar. Na verdade de contas, estamos no tempo da graça. Mas o que acontece? Há cenários que nós estamos a ver hoje no mundo. As grandes tribulações, as grandes guerras. Vamos ver um cenário que houve, por exemplo, o cenário da Turquia. Estamos em outro cenário, estamos a ver o cenário da Rússia e Ucrânia. Exatamente, eu queria perceber em que tempo em que nós estamos, para exatamente termos entendimento de como é que nós podemos ter aquilo que é a nossa própria salvação. Graça e paz, irmãos em Cristo. Vou, como habitual, trazer algumas questões dos irmãos com quem temos partilhado, temos conversado sobre este maná. A primeira questão do nosso internauta Carlos é a seguinte: por que a vida de um cristão não é uma teoria? De seguida, o que é praticar o cristianismo? O que são falsas doutrinas? De seguida, o que salvou o paralítico em Bethsaida? A sua fé ou a sua condição física? Deus sentiu por ele pela sua condição física. Em seguida, ainda existem piscinas como Bethsaida, do Bethsaida? Se sim, onde encontrar? De seguida, a questão que ele nos traz é: ele teve como o exemplo o próprio paralítico de Bethsaida. Porque ele quando foi encontrado, foi dito que não lhe era lícito carregar ou levar enxergas num dia de sábado, porque era dia do Senhor. Ele queria saber como é que o dia de sábado
foi alterado não ser dia do Senhor, mas sim ser o domingo. De seguida, passamos para as minhas questões. A primeira delas é: qual é o plano de Deus na salvação ou na história da humanidade? Na salvação da humanidade ou na história da humanidade? A outra: qual é o tipo de violência que o cavalo vermelho ia criar ou causar à humanidade? Qual é o tipo de violência, né? Sim, porque eu percebi que ele descia para a terra para causar alguma violência. Eu posso ter percebido mal, mas a questão é esta. Por que destruir a quarta parte da humanidade? As pragas, a fome, doenças fazem parte do plano de Deus para com a humanidade. As pragas. A fome, doenças fazem parte do plano de Deus para com a humanidade. Quem são os suplicantes e por que as vestes brancas atribuídas a eles? E queria também saber o que queria de acontecer ou o que acontecerá com os que receberam os selos, pois os anjos soltaram ou permitirem que os ventos invadam a humanidade. O que acontecerá com os que receberam os selos? Sim, quando os anjos soltarem, porque esses ventos ou tribulações para a humanidade, das quais os que não receberam os selos preferirão colocarem-se em cavernas e pedirem para que elas caiam sobre eles. Sim. Para fechar, neste contexto da aula de hoje, qual é o plano de Deus na salvação da igreja? Boa noite. Muito obrigado pela aula de hoje. Tenho uma pequena questão aqui a fazer. Gostaria de saber, para os que corriam para as cavernas com medo de ser julgados, segundo nós sabemos, todos seremos julgados. Como é que eles corriam o julgamento se todos seremos julgados? Queridos irmãos, quero em primeiro plano agradecer por estas questões, comentários que foram colocados sobre este tema e sobre outros também que estão ligados, relacionados de uma forma direta e indireta, para que assim possamos desenvolver e aprofundar esta nossa reflexão. O objetivo é mesmo esse. O Espírito Santo ser este que vai nos ativar de parte a parte para que haja uma edificação mútua. Então, tenho em primeiro lugar a agradecer pela vossa vida, pela vossa presença, pela vossa participação, bem como da forma como se deixaram participar, levar e contribuir desta mesma Assembleia, porque os dons do Espírito Santo, eles operam a todos. São todos os congregantes desta Assembleia igualmente importantes. Não existe um que seja mais ou menos importante que o outro. Todos somos membros do mesmo corpo. Não existe um membro que pode se achar que é mais importante que o outro, porque para o sistema como um todo funcionar, todas as partes têm a sua participação e contribuição. Então, vou passar a comentar as questões que foram colocadas em função da sua ordem de colocação. A primeira é: de onde vinha o livro selado? Então, este livro selado, de acordo com esta descrição do apóstolo João, vinha da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Neste caso, vinha das mãos de Deus na dimensão Pai.
é também interessante notar que aquele que estava sentado sobre o trono, em algum momento da descrição do apóstolo João, também aludia à pessoa de Cristo. E também nós sabemos que sobre aquele trono, em algum momento viu-se alguma manifestação de tempestades, ventos, né, luzes, que representavam também o Espírito Santo. Então ali estava a Trindade, dependendo de qual era a operação ou a manifestação. Mas no caso em que o livro é entregue ao Cordeiro, é o Deus na dimensão Pai, que tinha o livro na sua mão direita, que depois entrega-o ao Deus na dimensão Filho, que vem como aquele que ia receber este livro e abrir os selos. A segunda questão, por que razão Deus manda o quarto selo com espada? O quarto selo, isto é, vamos recolocar, com a abertura do quarto selo, foi enviado um quarto cavalo. E este quarto cavalo era montado por alguém que trazia uma espada na mão. E essa mesma pessoa foi lhe dado o poder para ele dizimar um quarto da população, isto é, ele foi dado o poder para instalar a violência. E a violência é um dos aspectos que caracteriza a humanidade presente. A parte da injustiça social, temos também a violência, temos morte, temos perseguições, temos pragas, certo? Então, esses fazem parte dos elementos que caracterizam a humanidade. 3. Quais são as individualidades de um chamado específico e quais são as individualidades de um chamado geral? Um chamado geral e específico, um chamado geral e universal, esta é para toda a humanidade. Esta é para todos os salvos. Esta é para toda a igreja, todos os membros da igreja. Esta é para todas as pessoas, porque o plano salvífico de Deus é de salvar toda a humanidade. Ou melhor, apresentar a oferta e a proposta de salvação a toda a humanidade. Este aqui é o plano do Senhor. Então, a estes, todos nós temos um chamado geral universal para quê? Para a salvação. Este é o chamado geral universal. Além deste chamado, temos o chamado individual específico. Então, este chamado individual específico é daqueles de todos que são salvos, são aqueles que são selecionados para serem vasos do Senhor, para serem ministros. O que é isto? É para pessoas assumirem cargos, posições ou funções para servirem ao Senhor dentro de uma igreja como vocação e também por orientação do Paráclito, que é o mestre do ensino, que é o Espírito Santo. Esses é que recebem um chamado individual e específico. Okay. O que representa o número 144.000? Representa os salvos do chamado geral ou os salvos do chamado específico? Os 144.000 representam os salvos do chamado específico e individual. Por quê? O que representa? 12 tribos no plano da salvação, na aliança que Deus fez com Abraão. 12 apóstolos no plano da salvação, aqueles que testemunharam a Cristo e porque antes conviveram com Ele, e 1.000 que representa multidões ou quantidades, ou múltiplos, por assim dizer. Então, daqui resulta os 144.000. São aqueles que têm um chamado específico, são aqueles que têm uma vocação para servirem ao Senhor. São aqueles que, por essa vocação, fazem o quê? Fazem aquilo que Cristo disse num dos seus chamados. Porque o primeiro chamado que Cristo deu foi: vinde a mim. Depois, o segundo chamado que Cristo deu foi: vinde após mim. O que é vinde após mim? É seguir Cristo. O que Cristo fez? Ele submeteu as suas andanças, as suas pisaduras para quê? Para ir salvar pessoas. Porque ele primeiro, quando esteve na Galileia, passou pela litoral, viu os pescadores e chamou-lhes, disse: eu quero vos ensinar a pescar homens. Então, quando ele disse: vinde após mim, é precisamente aquela convocação específica, aquele chamado específico, individual,
que aqueles que receberam um cargo, uma função específica têm e a mestria que por aí tem, que é claramente uma luz, uma direção do próprio Espírito Santo, que não é um mérito da própria pessoa, são estes que estão encarregues de salvar almas, tal como Cristo fez. São estes que vão após Cristo. 5. Em que tempo é que nós nos encontramos hoje, de forma a podermos nos situar e nos contextualizarmos no plano de Deus, que é as Escrituras Sagradas? Esta pergunta é muito profunda, porque até é uma pergunta que, colocada de uma outra forma, tem que entender. Se nós olharmos para todas as Escrituras Sagradas, em que momento é que nós nos encontramos? Em que momento é que nós nos encontramos? Naturalmente, encontramos-nos no Novo Testamento. Cristo já partiu, os dois apóstolos já partiram. Agora nós somos aqueles que receberam e aceitaram a palavra daqueles que testemunharam os apóstolos. Lembra-se que fez uma intercessão, uma oração de intercessão em prol da união, antes de ele se entregar voluntariamente. Ele rogou a união do Pai com o Filho, a união do Pai com os discípulos e a união do Pai com aqueles que fossem acreditar nas palavras que os discípulos fossem transmitir. Somos nós. Então, nós encontramos na era da graça. Agora, no dia a dia, nós somos submetidos a um julgamento no trono da graça. Este trono da graça, mais à frente, vai se converter no trono da justiça. É ali que vai ocorrer a grande tribulação. Então, quando se converter no trono da justiça, vai ser o momento em que Deus, por intermédio de Cristo, vai dar a conhecer a sentença ou a justiça para toda a humanidade. E este que vai ler esta sentença é aquele que tem a vida em si, é aquele que cumpriu toda a justiça. E tendo padecido por nós, ele carregou conosco todas as culpas. Porque lembra-se quando ele chama, o primeiro chamado de Cristo, ele diz: vinde a mim. A quem? Todos vós estão cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos do pecado, bem como das injustiças desta vida. Então ele disse que: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, o que é que nós estamos aqui com isso a querer dizer? É que hoje nós estamos no tempo da graça, em que aguarda-se o tempo da grande tribulação, e como tal, nós somos aqueles que hoje vivemos dessa mesma graça, e essa graça é a promessa. Promessa o quê? A promessa é a esperança. Todo salvo, todo cristão vive da esperança. A esperança do quê? A esperança do pleno cumprimento da palavra de Deus. É por isso que dizemos que o justo vive pela fé, porque nós vivemos em obediência a essa mesma palavra de Deus. A alimentar o que? A esperança. Como? Através da disciplina, da virtude, da constância cristã. Por que a vida de um cristão não é uma teoria? A vida de um cristão não é uma teoria, porque a vida de um cristão é baseada nas Escrituras Sagradas. E a Escritura Sagrada não é uma teoria. A Bíblia não é uma teoria. A Bíblia é uma grande prática. É uma grande verdade. É a verdade, não é uma grande verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia encontramos todas as respostas para todos os problemas e desafios que nos encontramos a viver no dia a dia. Então, por assim dizer, porque a vida do cristão está assente nas Escrituras Sagradas, e porque as Escrituras Sagradas também não é uma teoria, mas é uma grande prática, pois ela reflete os planos, o pensamento de Deus, porque ela foi escrita por profetas que foram inspirados por Deus, e essa inspiração divina provém do Espírito Santo que capacitou para que estes profetas pudessem compreender a mensagem de Deus e escrevessem, eles enquanto porta-vozes, enquanto sentinelas, para serem os guias ou os intermediários entre Deus e o homem, certo? Então, hoje, se nós quisermos também consultar essa mesma Escrituras Sagradas para compreendermos, nos situarmos e compreendermos aquilo que Deus está a falar conosco, nós também temos que ser guiados pelo mesmo Espírito Santo que inspirou esses profetas no momento em que eles escreveram. Esse mesmo Espírito tem que nos inspirar hoje. Para nós fazermos entender
qual era a revelação que estava por detrás daquela palavra que estes profetas escreveram. Não sei se fui suficientemente claro. Por essa razão é que a vida de um cristão e as escrituras sagradas não são uma teoria, são uma grande prática. É preciso ser guiado pelo Espírito Santo, é preciso ler com apoio, busca e auxílio do Espírito Santo. Porque por detrás da palavra, da letra, há uma revelação espiritual. É por isso que diz que a palavra de Deus é viva, ela tem vida. Não é uma letra morta como um livro qualquer que tem uma letra morta. Aquela letra de Deus tem vida. Por isso ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela é como uma espada de dois gumes. Ela é penetrante, tão eficaz, penetrante, que ela chega até a medula, e chega lá, tem a capacidade de discernir a alma do espírito, o sentimento da emoção. Portanto, esta é que é a habilidade da palavra de Deus, porque o cristão vive em função da palavra de Deus, é que a vida de um cristão não é uma teoria, é uma prática. O que é praticar o cristianismo? Eu gosto de dar exemplos sobre a prática do cristianismo recorrendo ao apóstolo, se não me engano, Pedro ou João, acho que é uma das cartas de João. Então ele diz assim, que nós, enquanto povo de Deus, ainda que tenhamos recebido a Cristo e tenhamos aceito, e para nós termos recebido a Cristo e aceitar é preciso fé. Sem fé tu não aceitas Cristo, nem entendes a Cristo. Então ele diz, ainda que nós tenhamos recebido a Cristo e tenhamos essa fé que nos permitiu receber e entender a Cristo, isto não é suficiente. Devemos nos empenhar, dedicar, forçar, aplicarmos dia a dia. Para quê? Para crescermos nesse conhecimento sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele explica como, ele diz, relativamente àquela fé, nós devemos juntar àquela fé o conhecimento. E ao conhecimento devemos nos esforçar para juntar aquele conhecimento à virtude. E a virtude devemos nos esforçar para juntar aquela virtude à paciência. E a paciência devemos nos esforçar para desenvolver esta paciência de forma a associar esta paciência ao amor. E a este amor devemos nos esforçar para associar e crescer este amor à caridade. Então, praticar o viver o cristianismo é isso, é crescer na fé através do empenho, de um esforço, de uma dedicação diária, para que nós possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para não sermos estéreis, isto é, para nós não sermos pessoas cuja nossa fé não produz frutos. Não é? Isso é esterilidade. E também para não sermos cegos. O que é ser cego? É uma pessoa que não conhece o caminho, não conhece a verdade, não conhece a vida. Então, se nós crescermos no conhecimento de Cristo, por um lado, a nossa fé vai produzir frutos, isto é, não vamos ser estéreis, e por outro lado, não vamos ser cegos, isto é, vamos conhecer e compreender os caminhos do Senhor. O que são falsas doutrinas? As falsas doutrinas dizem respeito a tudo aquilo que é uma invenção do homem, do próprio homem. O homem saindo do plano espiritual, não está no espírito, mas ele entrar para a carne, porque as coisas da carne são discernidas pela carne, as coisas do espírito são discernidas pelo espírito. Falsas doutrinas, são doutrinas que não respondem tão pouco, dizem respeito às coisas de Deus, ao plano de Deus. Então, quando falsa doutrina são aquelas doutrinas, ou aqueles pensamentos, ou aquelas filosofias, ou ideias do próprio homem, da sua própria consciência, e não pensamentos, ideias ou planos de Deus. Porque pensamentos, ideias ou planos de Deus são revelados, estão escritos, estão demonstrados nas próprias Escrituras Sagradas, nos são guiadas, orientadas ou reveladas pelo Espírito Santo e também pela nossa busca contínua pelas coisas do alto. Se nós não seguirmos qualquer uma dessas três vias, não é? Então vamos cair para o nosso lado carnal. Consequentemente, o nosso lado carnal somente tem a capacidade de discernir coisas da carne. Então é daí que resultam as falsas doutrinas. Pergunta número 9. O que salvou o paralítico em Betsaida? A sua fé ou a sua condição física?
neste evento, Cristo vai para celebrar a Páscoa. Mas é mais interessante ainda perceber a hesitação que Cristo teve para subir para Jerusalém. Porque os seus irmãos convidaram Tiago e João, disseram: vamos, é chegada a Páscoa, vamos subir para Jerusalém. A resposta de Cristo foi curiosa. Ele disse: ainda não chegou o meu tempo, isto é, Deus ainda não me disse que é tempo de ir, partam vocês. Eu ainda não chegou o meu tempo. Ele ficou mais algum tempo. Até que chegou o momento em que ele percebeu que já tinha a permissão de Deus para partir para Jerusalém. Ele decide, então, chegou o momento dele, ele parte para Jerusalém, porque ela era uma festividade que durava dias. E no momento em que ele entendeu que já era chegado, que havia se confirmado, havia o sinal de Deus, ele parte. Quando ele chega lá em Betsaida, ele vê um paralítico junto a uma piscina. E aquilo era um local em que as pessoas tinham a crença, a fé de que tinham que aguardar ali no campo de Betsaida, porque assim que vissem alguma ondulação naquela piscina, significava que ali estava a presença do Espírito Santo. Era só a pessoa atirar-se para a piscina e seria automaticamente salva, curada, haveria de receber livramento, haveria de receber um milagre, haveria de acontecer. Este paralítico estava naquela piscina há 37 anos. Acho que é isso que diz a Escritura, se não me engano. Estava há muitos anos ali a aguardar a sua vez. O que acontece? Cristo, quando chega lá, pergunta-lhe: o que tu fazes aqui? Ele responde: eu estou aqui a aguardar a minha vez. Ele nem sabia com quem que estava a falar, quem tinha que perguntar. Ele diz: estou aqui a aguardar a minha vez. Estou aqui já há muito tempo. Só que quando eu vejo a onda abanar, sempre há alguém que me antecipa, se atira-se. E eu não consigo chegar à minha vez. Já estou aqui há X anos, há 37 anos. Então Cristo pergunta: tu queres ser salvo? Ele disse: mas nem diria se quero ou não ser salvo, porque este todo o tempo que eu estou aqui. É, portanto, querer e ainda assim, embora a traição me antecipe, eu ainda estou aqui a aguardar. Então, o que é que salvou a este paralítico? Acho que a resposta está aí. Foi a fé. Foi a fé dele. Não foi o estado ou a condição. Porque Deus não olha o estado ou a condição. Nós não podemos olhar para a nossa condição, nosso estado hoje. Tudo na vida é passageiro. Nada dura para sempre. Nada é definitivo. Há tempo para... Olhamos para as nossas circunstâncias, situações, porque isso é que cria um medo. Quando vocês dão a ocasião, abre a porta para o medo entrar, a vossa fé morre. Não que não devemos ter medo. O medo é importante porque nos lembra que nós estamos diante de um evento difícil. E isso faz com que a nossa fé alimente. Então, o medo tem que servir para nós alimentarmos a nossa fé. Porque a arma que nós temos como cristão é a nossa fé, para lidar com tudo. Então, quando entra o medo, é quando, juntamente com o medo, entra o quê? A dúvida, a desconfiança, começamos a questionar a Deus, começar a duvidar de Deus, não é? Mas Deus, Ele só quer uma coisa: obediência. Quer obediência. Então, este é o caso do paralítico. 10. Ainda existem piscinas como Betsaida? Se sim, onde as encontramos? As piscinas de Betsaida nós encontramos no verão da nossa vida, isto é, todos os dias, todo momento. Encontramos a piscina de Betsaida. O que são piscinas de Betsaida? São os desertos espirituais pelos quais nós atravessamos na nossa vida. Quando digo dia a dia, é que um deserto não dura um dia, né? Mas são desertos, são fases, são guerras, são lutas, são dificuldades, são desafios. Então, piscina de Betsaida encontramos sempre, em todo momento. E a única pessoa que pode nos curar dos nossos pecados é somente Cristo. Ninguém pode dizer que não tem pecado, essa pessoa não estará a falar a verdade. Ninguém pode dizer que não precisa do Paráclito, essa pessoa não estará a ser consistente, nem estará a ser verdadeira. Então, por assim dizer, eu entendo que a piscina de Betsaida, nesse sentido, ainda existem para todos e representam estes eventos que nós nos deparamos, representam os desertos espirituais, por assim dizer. Poderia se perguntar como é que é caracterizado os desertos espirituais ou o que são desertos espirituais. São aquelas situações onde nós passamos por provações, rejeições, perseguições, dúvidas, guerras,
dificuldades, esperamos uma resposta, não vem. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance, o resultado não aparece. E dizemos o que é que falta. Depois dizemos, já é só esperar. Continuamos a esperar, oramos, mas depois também não vê o resultado. Depois já começamos a duvidar, Deus, mas Deus é mesmo tua vontade esta? Deus não responde. Ele não responde nesses momentos. Vocês perguntam de novo, perguntam a terceira vez. Depois, quanto mais vocês perguntam, a vossa dúvida está a aumentar. E se você não tem esse controle, não consegue orar e vigiar a vós próprios, vão deixar essa dúvida evoluir. Chega a um ponto, vocês já deixam de ter o que é obediência. Deixam de acreditar em Deus. Né? Em algum momento, o servo, ao não acreditar, não estou a dizer que não acreditar, para já não acreditar, é típico de que essa pessoa já perdeu a comunhão. Isso está claro. Mas duvidar, a pessoa pode duvidar em função das dificuldades, por causa da demora. Como é que é? Esta questão de ansiedade, etc. Isso é humano. Até o próprio Cristo manifestou, em algum momento, alguns comportamentos humanos, porque ele tinha um lado humano e tinha um lado divinal. Mas nós sabemos que nós podemos superar todas as coisas, porque Cristo suportou todas as tribulações por nós. Nós podemos todas as coisas por Ele e com Ele, não sozinhos. Sozinhos somos incapazes, não vamos conseguir, vamos perder. Quando nós temos a humildade de ir até Ele para rogar por Ele, de forma que Ele seja misericordioso conosco, nós já estamos a demonstrar humildade e submissão e dependência para com Deus. E é isto que Ele mais aprecia no caráter, quando o caráter de um serve. Não só orar, vigiar, ser obediente, buscar a face de Deus quando está tudo bem. Mas também, e ainda de uma forma mais forte, avivada, com mais sede, mais cara, mais vontade, quando estamos a passar por dificuldades. Por quê? Porque essas dificuldades são necessárias para tornar a nossa fé mais pura e preciosa. Então o cristão tem que entender isso. Se o cristão não entende isso, ainda é um bebê, ainda se alimenta de leite. Ainda tem que cavar mais as escrituras sagradas, né? E é para isso que nós estamos aqui. Estamos todos os dias para aprender e vamos aprender até o último dia. Pergunta número 11. Como é que o dia de sábado foi alterado para passar a ser um dia de domingo? O dia de sábado é considerado o dia do Senhor. É anuência à criação, porque Deus cria todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Ele tirou o dia para descanso. Então, nesta lei, o homem entende que tem que também passar a observar um dia do Senhor. Esse dia do Senhor tem que ser um dia em que Ele separa-se, afasta tudo, preocupações do dia a dia. Isto é, nós temos 6 dias durante 7 dias, compõe uma semana, para fazermos ou priorizarmos todas as outras coisas. Mas há um dia que temos que separar como sendo o Senhor, que é onde é que nós priorizamos a Deus, priorizamos as coisas de Deus nesse mesmo dia. Houve várias interpretações, vários momentos em que se trouxe este conceito, dia de Senhor, dia de sábado. E uma das pessoas que mais contribuiu, mais trouxe nos ensinamentos, doutrinas, para podermos clarificar sobre a questão de sábado foi o próprio Cristo. Ele, propositadamente, ele veio para contrapor aqueles que viviam na base da lei, que eram quem? Fariseus e sacerdotes. O que esses faziam? Eles estavam atentos para verem de que forma que Cristo poderia ferir ou agredir ou desrespeitar a lei, sendo que ele dizia que era filho de Deus. Então, uma dessas vezes, eles diziam, como é que tu recolhes espigas hoje, sendo hoje sábado? Outras acusações fizeram, como é que curas um paralítico, que é o caso da questão? Como é que, porque aqui dirigiam-se ao paralítico, ele carregava o seu catre, diziam, como é que é proibido, não podes carregar o seu catre? Quem te disse que poderias carregar o seu catre? Quem te autorizou? Foi quando o paralítico respondeu, foi aquele homem que me curou. Disseram quem é esse homem? Ele não sabia quem era aquele homem. Então, o que Cristo disse-nos? Ele disse-nos 2 coisas.
que o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Isto é, o homem não vive para o descanso, o homem vive para o trabalho, porque o trabalho foi o primeiro chamado divino. Então, o descanso é que foi feito para o homem não foi feito para o descanso, o homem foi feito para o trabalho. É por isso que ele se justificava assim, dizendo, é por isso que ele está sempre a trabalhar, porque ele imita o pai dele, que também está sempre a trabalhar. Então, e também ele usou essa justificação quando a dado momento disseram, por que os corajou um paralítico sendo os dias do Senhor? E ele disse claramente, ainda que se perca uma única ovelha, eu não vou deixar aquela ovelha por ser um dia de sábado. Então, ele estava muito claro na sua missão, o que ele vinha aqui fazer, tinha o tempo contado, via cada oportunidade, era uma pessoa extremamente meticulosa, estava sempre muito lúcida e atenta e buscava sempre estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá esta visão espiritual para ele, que era um grande empreendedor, um grande líder, que viu oportunidade em todo momento. Ia para sinagogas, evangelizava. Ia para casamentos, fazia milagres. Ia para qualquer sítio que ele fosse. Era um grande empreendedor, grande líder. Via oportunidade em todo momento, em toda ocasião. Porque tinha muita consciência do que estava aqui a fazer. Conhecia o seu propósito de vida. Trabalhava com agenda, com objetivos claros. E sabia muito bem o que estava a fazer. 12. Qual é o plano de Deus na salvação ou na história da humanidade? A história de Deus na salvação ou na história da humanidade, tudo gira em torno de Cristo. Porque Cristo é o mistério do plano de Deus. O que acontece? Quando Deus cria tudo, o homem fazendo a sua imagem e semelhança, por isso ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Você vê que Deus não estava sozinho. Estava com mais alguém, estava acompanhado de quem? De Cristo e do Espírito Santo. O que acontece? Quando Deus dá a lei ao homem, o primeiro homem, Adão e Eva, estes não conservaram esta lei. E por terem prevaricado, então eles transferiram o poder para o diabo, Satã. Só que em simultâneo, naquele mesmo momento, Deus acionou o seu plano de salvação da humanidade. Mas que não era do conhecimento de ninguém, nem o próprio Satã não entendeu, nem o próprio homem também não entendeu, que naquele mesmo momento, que Deus foi rigoroso, foi justo, que deu a condenação, deu a sentença ao homem, porque ele também é justo. Com a destruição do muro, por intermédio do príncipe da paz, esses dois povos ficaram unificados, passando a existir um único povo de Deus. Então, este povo de Deus, desde esta altura que Cristo vem e cumpre o seu plano de redenção da humanidade, eles agora passam a viverem na base da promessa que Cristo deu, que era o que? O seu regresso, o seu retorno e a instalação definitiva do reino de Deus na face da terra. Então, este plano de Deus da salvação na humanidade é o mero cumprimento, não é o mero, é o pleno cumprimento de tudo que está escrito nas próprias escrituras sagradas, que Cristo veio dar-nos a conhecer, que Ele há de voltar para salvar a sua igreja. Isto é, agora que estamos na época da graça, aqueles que receberem, que aceitarem e conservarem esta salvação até o fim, estes vão ser arrebatados juntamente com a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, Ele está lá. Cristo está aqui. Cristo vive, Ele está na sua igreja. Ele é um membro ativo da sua igreja. Por quê? Porque Ele é o corpo da igreja com C maiúsculo. E Ele é a cabeça da igreja. Toda igreja tem como cabeça Cristo. Por quê? Porque todas as igrejas, todas as missões servem ao mesmo Senhor. Esse Senhor é Cristo. 13. Qual é o tipo de violência que o cavalo branco, qual é o tipo de violência que o cavalo vermelho iria causar à humanidade? A violência que é referenciada aqui, que aquele homem que tinha a espada do cavalo vermelho iria causar à humanidade, é homem ficar contra homem, irmão contra irmão, matança, violência entre irmãos, entre pessoas, dentro do mesmo país,
dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma igreja, quando há casos extremos de desvios do Evangelho, né? Então é esse tipo de desentendimento que ocorre de homem para homem, que foi atribuído enquanto poder àquele que montava o terceiro cavalo, que era o cavalo vermelho, e portava uma espada. Então é esse tipo de violência que ele vinha causar. Por que destruir a quarta parte da humanidade? Destruir a quarta parte da humanidade que representa, portanto, estamos a falar que ali um quarto da humanidade, 25% da humanidade. Bom, por que destruir 25% da humanidade? Porque faz parte do plano de Deus em si de seu julgamento. O que é que vai consistir esse julgamento? Vai consistir em que o Cordeiro ele possa dar a conhecer à humanidade o julgamento divino sobre o nosso próprio comportamento. Porque Deus é aquele que conhece a nossa condição espiritual hoje, aqui e agora. Por quê? Porque Ele é quem esquadrinha corações. Então, Ele, conhecendo a situação espiritual de todos e de cada um, Ele quer, neste momento, quando começar a proceder com a abertura dos selos, este selo que representa a destruição da quarta parte da humanidade, que é o selo número 4, vai ser o selo que vai ativar a que se envie para a humanidade portanto, espadas, fome, pestes, né, para que estas possam abater, reduzir, excomungar, exterminar aqueles que rejeitaram a Cristo. Porque, número 15, as pragas, fome e doença fazem parte do plano de Deus para a humanidade, é aquilo que eu estava a explicar agora. 16, portanto, esses não fazem parte do plano de Deus. São os meios pelos quais o Senhor vai usar para julgar a humanidade. Porque essas mesmas questões, praga, fome, doença, tudo isso são coisas que o homem é que atraiu para si. O homem é que atraiu para si. Então, são as mesmas coisas que o homem atraiu para si, da qual ele vai se padecer. O homem atraiu para si quando isso? No momento em que desviou-se da lei de Deus. Então, nós passamos a ser condenados, passamos a ser germes de uma semente corrupta. Passamos a nascer do pecado. E como tal, porque nascemos do pecado, que é do germe ou da semente de um germe corruptível, que é de Adão, então nós passamos a ter como preço ou salário do pecado a morte. É a nossa condenação. Então, praga, fome, doença, tudo isso são calamidades que o próprio homem que atraiu e atrai para si. Quem são os suplicantes? Por que as vestes brancas? Os suplicantes, neste caso, são todos os salvos que vestiam-se da veste branca, que representa a túnica. E a túnica representa que são aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que têm um chamado e que fazem desse chamado um serviço para o Senhor. Através da túnica, eles têm a acessibilidade de poderem interceder para o sumo sacerdote. Isto é, eles tornam-se sacerdotes. Então, através da túnica, eles podem não só salvar pessoas, mas podem também interceder junto do trono da glória do Senhor a favor deste povo, dessa comunidade. Como? Por intermédio de seus sacrifícios, de seus holocaustos, de seus incensos, ele enquanto um sacerdote. Então, estes que têm a túnica branca, são estes que depois levaram a sua túnica branca, foi passada pelo sangue do Cordeiro, isto é, receberam o selo de Cristo. E o selo, a questão do selo tem duas vertentes. Tem o selo do Espírito Santo, que é o selo que vai nos conservar, vai permitir que seja uma injeção do poder para contornar as tentações de vencer o pecado e conservar a nossa salvação até o fim. Depois tem esse selo de Deus, que é enviado para o momento em que há de haver a grande tribulação, para que quando os 4 anjos soltarem os 4 cantos e os ventos entrarem, poderem atacar os que não tiverem um selo.
E penso que é uma das perguntas, porque a 17ª, o que acontecerá com os que receberam os selos quando a soltura pelos 4 cantos? Então, é isso que eu dizia. Esses que receberem, tiverem sido selados, esses não, isto é, nem a fome, nem a morte, nem as pragas, nem doença, nada vai alcançar ou atingir estas pessoas. Estas pessoas vão ser pastoreadas, vão ser orientadas ou dirigidas para que possam pastar em ciprestes verdejantes, isto é. Então, imaginar um deserto. Um deserto é uma terra estéril, né? Mas ainda assim, acontecer aquilo que aconteceu com Jacó, com Isaac. De ainda em meio ao deserto, aquilo que aconteceu com Abraão. Ainda em meio ao deserto, que é a promessa, é a aliança. É a consequência do pacto da eterna aliança que Deus fez com aqueles que creem em si, no seu nome. Então, ainda que estejamos no meio de tumultos, de deserto, estes não vão ter fome, não vão ter sede, não vão ter doença, não vão ser atingidos com a praga. Eles serão pastoreados a saberem encontrar ainda no deserto, encontrarem locais verdes, encontrarem água no meio do deserto, encontrarem locais verdes. Portanto, esses não vão sentir nenhum deste plano. Por essa razão é que a última pergunta, vou depois voltar para a 18ª, esses ricos, eles correram para as cavernas, correram para as montanhas. Esses faziam isso pelo medo, por medo do julgamento, porque eles temiam aquele que estava sentado sobre o trono. O que acontece é que, enquanto eles foram exortados, chamados para se arrependerem, eles não faziam. Confiavam o quê? Confiavam no seu dinheiro, confiavam no seu poder e sentiam-se seguros com o seu dinheiro, com o seu poder. Eles achavam que aquilo fosse definitivo, não receberam a salvação e não receberam a vida eterna. Quiseram andar nos seus caminhos. Então, quando vem esta grande tribulação, eles ficaram com medo e acharam que pudessem estar seguros nas cavernas e nos montes. E ainda assim, porque o terror só aumentava, eles viam que nenhuma outra sorte ou destino lhes aguardava a não ser a morte. Então, eles até começaram a suplicar ou a pedir ou a esperar que as próprias cavernas e os montes desabassem sobre si e que eles logo apagassem, fechassem os olhos ali. Era isto mais ou menos que era o sentimento ou a emoção destas pessoas, destes ricos, destes poderosos que saíram a correr de banana, a acharem que ainda assim fossem escapar ou fugir do julgamento divino. A 18ª, sendo que esta que eu acabei de ler é a 19ª e última, mas a penúltima que eu havia saltado. Qual é o plano de Deus na salvação da igreja? Então, o plano de Deus na salvação da igreja ele vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E nesse arrebatamento tem a questão daqueles salvos que perguntaram, aqueles que haviam morrido por pregar o Evangelho, aqueles que morreram por serem testemunhas de Cristo, que perguntaram quando é que a sua justiça vai se manifestar sobre aqueles que têm os nossos sangues em mão. Então, o Cristo, a resposta foi que eles esperassem ainda mais um tempo. Eles aguardassem mais um tempo. Foi-lhes dada a túnica, a veste branca, para que eles aguardassem ainda mais um tempo, para que se completasse o número daqueles que igualmente haveriam de ser mortos por pregarem o Evangelho e também por testemunharem sobre Cristo. Então, estes fazem parte da igreja. Esses são a igreja. Igualmente, aqueles outros salvos que se fez menção, aquele número maior, que é toda a humanidade, são aqueles que estão chamados geral e universal. Também esses serão também arrebatados. Também são arrebatados. Em momentos diferentes, porque há aqueles que estarão vivos ou em vida naquele momento da grande tribulação, há aqueles que terão sido arrebatados antes. Não é? Então, é isto que vai ocorrer
no evento da Grande Tribulação, segundo a meditação que fizemos no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 7, versículo 17, tendo como título para o dia de hoje, o plano de Deus na história. Estas lições e outras lições sobre Master Coach ou Coaching Espiritual ou Ministração da Palavra encontram disponíveis em nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_Baixo LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz, até breve.